mais uma resenha literária da Fran, meu canal no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe e curta e ative o sininho para todas as vezes que eu colocar aqui um vídeo você estar sabendo de qual resenha eu vou falar. Bem, gente, eu passei algum tempo um pouco afastada aqui do meu canal, vou fazendo logo essa introdução, por vários motivos, né? E aí eu passei muito tempo sem estar gravando alguma coisa aqui pro canal, porém esse ano de 2024 eu consegui me organizar para eu continuar esse projeto. Esse projeto, para quem não conhece, nasceu um pouco antes da pandemia e durante a pandemia a produção em relação às resenhas e ao canal, perdão, foi mais intensa. A minha proposta era de repassar para vocês livros que eu já tinha lido e das impressões que eu tinha tido desses livros. O meu canal, ele não é um canal direcionado apenas a um aspecto literário, mas a literatura como um todo. Então, eu sou amante da leitura e da literatura, até porque minha formação também é nessa área. E aí eu resolvi passar tudo que eu li de livros para as pessoas conhecerem. Tem gente que já conhece e é uma troca de experiência também, porque cada leitor tem uma impressão de um livro. E sem mais delongas, voltando com as resenhas literárias, que agora vai ser uma vez ao mês, as resenhas todas as terças-feiras. Será sempre publicado o vídeo, nas terças, aliás, às 18 horas. E será uma resenha por mês. Então, deixa o sininho já ativo para quando eu postar alguma resenha aqui, você já tá sabendo que a Fran voltou. Bem, gente, e para voltar com a resenha, parece uma coisa muito interessante, que eu, né, ganhei de presente uma obra de uma pessoa, e no final da resenha eu vou explicar um pouquinho sobre essa pessoa. E a obra escolhida dessa vez é essa aqui, Amor por Trás do Amor. É um romance mediúnico, é uma obra psicografada pelo Diógenes Silva. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas eu vou me ater primeiro no livro. Frei Ramon Espírito é quem dita o livro para o Diógenes, que é um médium, e através da psicografia ele escreveu esse romance mediúnico. Vocês sabem que no meu canal eu tenho vários tipos de títulos, né? De livros, de obras, de gêneros literários. Então eu amo ler todo tipo de literatura. A minha leitura ela é abrangente, ela não é circunscrita apenas a um estilo ou tipo de obra literária. Então, para quem não sabe o que é um livro, inclusive eu tenho vários outros livros aqui também publicados no canal, livros espíritas ou não espíritas, livros, enfim. E esse aqui é um livro psicografado, significa que uma pessoa, né, que tem uma sensibilidade, é um sensitivo, ele consegue captar, né, através da sua mente, né, da sua mediunidade de psicografia, escutar através ou da intuição ou da audição essa fala, né, de um espírito, porque as ideias são estranhas às suas, não é uma criação própria sua de um escritor, mas ele escuta uma pessoa falando, ele vai escrevendo, né, ali de forma semi ou inconsciente. No entanto, nasceu essa obra, O Amor por Trás do Amor, e o que mais me chamou a atenção foi esse título, O Amor por Trás do Amor. No primeiro momento a gente tem uma ideia do que seja, mas aí à medida que a gente vai lendo a obra, a gente vai descobrindo que existem muitas coisas mais complexas durante a leitura da obra. Vou falar um pouquinho da história do livro, vou fazer um pouco do resumo. Não vou falar o final, para que vocês possam ler também a obra. Inclusive, quem quiser adquirir, é só você seguir aqui, vou deixar aqui o Instagram, né, da pessoa que psicografou esse livro. Para quem quiser adquirir também, é uma obra que fala de um rapaz, estudante de medicina, o nome dele é Isaac. Então, o personagem central da obra gira todo em cima desse personagem central, que é o Isaac, que a história já começa assim, falando da história dele, que ele é estudante de medicina e juntou-se com alguns amigos para saírem para uma festa. E aí eles mentiram para os pais que iam para outro lugar, mas terminou indo para essa festa. Nessa festa acontecem algumas situações em que eles saem dessa festa para, né, depois de beberem muito e tudo mais. E quando eles pegam no carro para sair para outro lugar, para vocês verem como as coisas já começam dando errado aí, né? Você sai para um lugar, você quer para um lugar, depois vai para o outro. Enfim. E aí ele tem um acidente de carro. A partir desse acidente, toda a vida
da família, dos pais, do Isaac, e toda a história vai discorrer acerca desse acidente, que aparentemente parece ser um acidente, mas no decorrer da obra a gente vai perceber que não é um acidente assim. Bem, e aí durante a história é interessante porque a cada parte do livro não é uma leitura cansativa, porque à medida que a gente vai lendo o livro, vai tendo uma história atrás da outra e você vai, junto com a história, você vai mergulhando, né, nesses mistérios que tá em torno desse acidente. E aí, durante essa história, ele, né, é internado, faz a cirurgia, tem um neurocirurgião chamado Sandro, que é o médico que atende ele, que também existem outras histórias paralelas à história do Isaac. E a partir desse encontro, né, desse médico com esse paciente, começa ali também a ter uma outra caminhada na história do livro. Tem também um outro personagem que faz parte também da obra, que é o Caio, né, que é uma entidade que persegue o Isaac, porém, durante o livro, a gente vai entender o porquê dessa perseguição do Caio em relação a Isaac. Com o tempo, na leitura da obra, a gente vai descobrir que em vidas passadas, uma vida anterior, o Isaac tinha sido mecânico de carro e que ele tinha uma certa mania, vamos dizer assim, de trocar as peças dos carros, né? É uma forma dele tentar se dar bem, trocando a peça do carro por uma peça mais barata. Até que esse amigo dele de vidas passadas, que era o Caio, pediu para ele consultar o carro dele e ele fez, né, essa troca dessa peça errada do carro. E aí, no decorrer da viagem que o Caio faz, acontece, né, um acidente, acontece um acidente provocado por uma questão de desonestidade em relação às peças que deveriam ser trocadas, né? E aí, a partir daí, começa toda uma situação, né? E aí, o Isaac, em outras vidas, que tem outro nome, descobre esse acidente, que ele causou esse acidente, né? Por uma questão mesmo de má fé, assim, no momento de inconsciência, vamos dizer assim, e se arrepende. E aí ele também sofre um acidente nessa época. E aí os dois ficam no estado de espírito. Até que o Isaac reencarna primeiro. E aí esse jovem que eu contei no início da história que sofre acidente, provocado por Caio. Deu pra vocês entenderem, né? Bem, gente, é uma história muito interessante, muito instigante. À medida que você vai lendo, você vai se encantando pelas personagens. É uma história que não é cansativa. E existem outras histórias paralelas, como o Dr. Sandro, que ele consegue não só operar com sucesso o Caio, embora ele vai ter algumas sequelas, né, por conta do acidente, não vai ficar 100%, vamos dizer assim, curado do ponto de vista físico, porém, para o espírito dele, aquilo foi necessário, naquele momento, naquela circunstância, devido à sua falta em vidas passadas, que é o que eu acabei de contar. Enquanto o Caio, mesmo ele provocando um acidente como uma forma de vingança para o amigo dele que fez isso com ele em muitas vidas passadas, ele fica muito renitente, porque ele acha que o Isaac deveria sofrer tudo o que ele passou, né? Só que isso já estava passando dos limites. E aí o Caio, ele é capturado pelo amor, né, do lar de São Pedro, que é uma colônia espiritual, e que ele passa a ter várias e várias vezes, sendo doutrinado, conversado, faz muitas terapias, inclusive de vidas passadas, ele começa a compreender e ter um pouco mais de abertura sobre as suas atitudes, né? Tem uma parte do livro aqui que me chamou muita atenção, é uma história que também fala muito de resiliência. Tem outras histórias paralelas que eu falei para vocês, como o pai do Caio, que também, do Isaac, perdão, que também está envolvida aí no esquema de corrupção da empresa que ele trabalha. Então, para você ver que existe o micro e o macro, né? Existe ali uma relação, né? Uma afinidade ali desses espíritos, né? De fazer de alguma forma usar a inteligência para se dar bem. E a gente vê que isso tem consequências gravíssimas. E aí, vai ter um desenrolar da história, não vou contar a história toda para que vocês possam ler o livro, mas tem uma parte do livro que me chamou a atenção, que eu vou ler aqui um trechinho antes de finalizar a resenha, que diz assim: saber compreender o que se passa é de grande importância para que se consiga vencer cada batalha. Isso traz uma serenidade, afastando todo sentimento contrário, clareando a mente para a busca das melhores soluções para resolver o problema. Porém, o que acontece é justamente o contrário. Diante das adversidades, a reação é sempre de revolta e questionamentos.
de vitimização diante do quadro que se apresenta. Nos consideramos os mais desafortunados e infelizes, pois desconhecemos os desígnios do Criador. E se conhecemos, parece que um processo de amnésia profunda toma conta de nós. Precisamos despertar dentro de nós a semente adormecida, fazendo-a germinar. Crescer em direção ao sol da iluminação da consciência cósmica. Não podemos jamais esquecer que todos somos parte da criação, parte do universo e que nunca estamos desamparados. Então, que é o primeiro momento que esse livro nos traz de lição é que passamos a ver como o acaso ou uma fatalidade, muitas vezes nada é do que uma consequência de uma causa, né? Se não está nessa vida, pode estar em outra, mas não significa dizer que não podemos melhorar, não podemos ajustar para que coisas melhores possam acontecer na nossa vida. Então, é uma lição de resiliência, realmente, né? De reflexão que fica com a gente. Bem, gente, sobre a pessoa que psicografou esse livro, eu falei um pouquinho com ele, para tentar entender o processo de criação da obra. A gente sabe que existem muitos autores de obras, de livros ditos comuns, vamos dizer assim, que a gente faz uma pesquisa biográfica e tal. E quando é um autor, um coautor, vamos dizer assim, que no caso não foi ele que escreveu, não é uma obra autoral dele, do Diógenes, mas sim um fruto de um trabalho mediúnico. Inclusive, essa obra ajuda outras obras também. Quem quiser adquirir também, o dinheiro, para quem consegue adquirir esse livro, não é muito caro o valor, vale a pena o investimento. Você pode presentear, ficar, enfim. Ajuda também outras obras assistenciais por meio desse livro. O custo da obra foi ele que arcou, né? Ele foi particularmente, foi dele mesmo, para conseguir publicar esse livro. A gente sabe que a publicação no Brasil de um livro é muito, muito difícil, né? Então, assim, para quem quiser conhecer um pouco mais, quem psicografou a obra foi Diógenes Silva. Ele é natural de São Luís, Maranhão, ele teve contato com a doutrina espírita ainda muito jovem, 17 anos. Assim como ele, como a maioria das pessoas que estão no espiritismo, vieram oriundos do catolicismo. Então, ele participou da juventude espírita e se encantou pela doutrina e começou a ler obras e livros, né, da doutrina espírita com muito afinco. Anos depois, né, ele retornou à doutrina espírita, e aí, durante o tratamento, depois de muitas palestras e tudo mais, e grupos de estudo ele participado, ele já ouvia as pessoas dizer que ele tinha um trabalho a ser realizado, né? Só que ele não imaginava a dimensão. E aí surgiu na cabeça dele a obra, né? O título, né? Com esse nome, Amor por Trás do Amor. E ele passou a escrever. Ele disse que não tinha nenhuma ideia acerca do livro, nem sabia onde ia dar. Só começou a escrever. Ia mostrando para alguns amigos, e as pessoas iam lendo e dizendo que realmente tinha coerência naquilo que ele estava escrevendo. Então, a partir daí, nasceu essa obra, Amor Além do Amor. Aliás, O Amor por Trás do Amor, psicografia do espírito Frei Ramon. Acredito que seja um frei franciscano. E aí, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa obra e adquirir, vou deixar aqui o Instagram, né, dele, do Diógenes Silva. Ele mora aqui em Teresina ainda, né, ele mora em Teresina e tem um trabalho no Centro Espírita e também outros trabalhos paralelos. Então, quem quiser adquirir essa obra, para que possa ser ajudado a outras obras, né, humanitárias, tá aqui vou deixar aqui o Instagram, e também que você leia a obra, sirva de inspiração. Peço que você não se esqueça de ativar o sininho, curtir, compartilhar, se inscrever. Beijos e até a próxima resenha.